Bem-vindos! Pessoal, boa noite que está chegando para mais uma live. Hoje nós vamos falar de análise crítica de resultado, né? A última live foi bem legal. E a gente entrou com uns temas polêmicos aí, que tinha a ver com análise crítica de resultado. Então eu brinquei que eu não vou dar spoiler e tal, porque tem análise crítica de resultado, pra gente fazer bonitinho. E é engraçado, né, a nossa dinâmica, nós estamos retomando em formato de maratona. Então na primeira live eu queria falar de preparo, aí nós falamos um pouquinho de equipamento, né, não focamos muito no preparo, aí consegui falar um pouquinho de preparo. A segunda, terminei a primeira, algumas coisinhas de preparo que ficou pendentes. E aí falamos mais de equipamento, né, e aí essa última aqui pra gente fechar o nosso fluxo, né, nosso método. Né? A TZF, ela trabalha com o fluxo do método. A gente fala de preparo, a gente fala de equipamento e fala de análise crítica de resultado. E a gente vê que as dificuldades de informação e de cultura mesmo, né? A gente, tanto formação acadêmica, tudo, né? Que a gente faz a faculdade, curso técnico, etc, acaba sendo bem generalista, né? E a gente vê que as pontas do processo é onde a gente está mais carente de informação. Então a gente quer trazer as pontas do processo, né? Tanto o preparo de amostra quanto a análise crítica de resultado. E a análise crítica de resultado é legal, é importante, né? Porque às vezes você está jogando resultado bom fora. E aí você volta tudo para trás no processo e continua tendo o mesmo resultado. Mesmas atitudes, mesmo resultado. Se o resultado tá bom, continua com a mesma atitude. Agora, se o resultado tá ruim, tem que mudar as atitudes lá para trás, né? Então, a ideia da análise de crítica de resultado é isso. A gente vai liberar um e-book também, né, de hoje. A gente recebeu alguns insights sobre o material do e-book. Nós estamos em montagem. Aí, se você também puder mandar um direct falando pra gente o que você gostou, o que você não gostou, o que é legal colocar, sempre é muito, muito, muito positivo. Tá? Tenho também que informar que o Qualitate está voltando. Hoje tem novidade. Espero que vocês gostem. Tem uma surpresa nessa live para vocês, tá bom? Então fica de olho aí que o Qualitate, que o pessoal curte, né? A Tati faz um puta de um trabalho de qualidade, tá voltando. Aí eu fiz umas perguntinhas aí e o resultado é bem interessante quando a gente faz as enquetes e quando vocês respondem é melhor ainda, porque a gente deixa a live mais rica, né? A nossa ideia aqui é trabalhar com a dúvida que vocês têm do dia a dia. Não é trazer um conteúdo quadrado, bonitinho, né? E falar, olha, você tem que aprender isso depois disso. Existem bastante alternativa, outros canais que oferecem isso, né? Aqui a ideia nossa é trabalhar com o valendo diário, tá? Então vamos lá, você tem a metodologia da análise crítica de resultados em seu método? Gente, a maioria aqui não tem. Né? Quando a gente fala de análise crítica de metodologia, etc., a gente tem que responder duas perguntas: o porquê e para quê. E para isso a gente usa controles, que é para ter aquela respostinha basicona. Será que meu resultado está certo? E se ele não está certo, por que ele não está certo? Né? Aonde eu trabalho, aonde eu tenho que mexer, será que eu tenho que mexer no preparo? Será que eu tenho que mexer no método do instrumento? Né? Como o instrumento ele acaba sendo o valor mais alto, né? O valor agregado maior dentro do processo de análise, do método analítico, né? É de onde tem mais informações, o investimento de informação vem dali, né? Então assim, a gente precisa complementar, porque só ele sozinho não resolve. O Machadinho, coitado, né? Às vezes ele é um santo milagreiro, Rodrigo também, o papai. É santo milagreiro? Mas, gente, tem milagre que não dá pra fazer. Só equipamento sozinho não resolve, entendeu? Né? Eu brinco assim, se a amostra é caca, preparou caca, botou caca no equipamento, o resultado sai caca. Então a análise crítica olha, analisa e fala, não é que é uma caca mesmo? Então como é que faz pra gente resolver isso? Então a gente tem que criar mecanismos para isso, tá?
Então aqui eu recomendo a gente ter aí uma metodologia, um norte dos porquês e para quê o FSC que lute. Boa. Tá? Então a análise crítica de resultado faz parte do workflow analítico. E você precisa ter o porquê que você usa controle, o porquê você faz curva, né? Aqui eu tive um resultado assim muito interessante para a gente conversar. A segunda pergunta, ó, de quanto em quanto tempo você traça uma curva de calibração no seu método? Gente, aqui disparado foi a questão, colocar a questão lá, diariamente, toda vez que eu ligo o instrumento, né? Isso aqui é um hábito, é uma cultura que a gente pode melhorar e entender. Porque fazer uma curva hoje no instrumento significa custo de padrão, né? Hoje, se você seguir uma 17025, por exemplo, tem que ser MRC, pronto, né? Tem padrão USP também, tem padrão MR, enfim, custo de padrão. Aqui a temática principal, né, é a parte da 232, a gente vai falar do J já, que inclusive me cobraram, e nós vai falar. Tem pergunta disso, por isso que tá indo tudo certo. Mas lembre-se que fazer uma curva no instrumento custa reagente, custa diluente, custa o padrão, custa o argônio do equipamento, certo? Que não é barato. E os ICPs, né, seja ele qual for, desculpa aí generalizar, mas um ICP decente, fica a dica aí para quem tá aí. ICP decente, ele vai gastar de 16 a 20 litros por minuto. Vai gastar não, vai beber um canudinho, porque PQP, né? Muito argônio por minuto. Mas é inerente à técnica, né? Eu entendo que existem propostas de utilizar menos de 16 a 20, gente, mas aí tem nuances técnicas que a gente precisa tomar cuidado. Há um benefício e há um compromisso, tá? E não é para qualquer tipo de amostra, não é qualquer tipo de abertura, não é para qualquer tipo de limite de detecção. Então toma cuidado. Um ICP bom, robusto, 16 a 20 litros por minuto, tá? E aí o fazer curva todo dia que eu ligo, aí eu entro com aquela perguntinha assim, ó. Quanto custa um ICP hoje de novo? Quanto custa? Ah, tem uma coisa também que fazer curva todo dia gasta. Quanto custa, né? Aí eu falei padrão, solvente, etc, etc, etc. E custa também o argônio, né? Que a gente comentou, argônio, energia elétrica, exaustão, troca térmica, né? Energia elétrica de troca térmica do chiller, ar-condicionado. E tem um negócio que custa, que é absurdo de caro, que é o seu tempo de preparo. Custa o saco de preparar uma curva todo santo dia. Lê, controle, bater, toca lá, vide. Isso aí. Tá? Então, como a gente raciocina? Um instrumento desse hoje, na mão do amigo Rodrigo Machado, custa um tanto, do Rodrigo Papai custa outro, dos amigos. Tá? Mas em média, um instrumento desse está entre 1 milhão e 2 milhões. Aí eu te faço uma pergunta. Um equipamento de 1,5 milhão ou 2,5 milhões não segura a resposta de um dia para o outro? E aí assim, você consegue me responder se a sua curva dura de um dia para o outro? Essa é a primeira pergunta da análise crítica. Você consegue responder? A curvatura de um dia para o outro, talvez você não tenha essa resposta. Porque você não faz o controle da curva. E tudo bem, não tem problema. É que aqui, vocês vão ver que nas perguntas fala, você tem carta controle? Putz, todo mundo tem carta controle. E tá usando pra quê? Se não tá controlando a curva e tá fazendo curva todo dia. Recomendo a tese da Tatiana, fala sobre isso. Tá? Fala sobre isso. Por quê? Se eu te perguntar, o seu equipamento ele muda a resposta de um dia para o outro, você não tiver essa resposta, não tiver uma carta controle, não tiver um controle de padrão, não tiver uma sistemática, uma metodologia de análise crítica do resultado, aí você tem que passar a curva de novo, ué. Pelo sim, pelo não, toca a curva para frente.
Agora, se você tem uma sistemática, uma metodologia de análise crítica do resultado, estabeleça o seu mensurando, estabeleça os seus limites. Cada área tem um, né? Por exemplo, numa USP 232, o que é interessante fazer? Fazer o LQ, que é o 05J, que nós vamos falar. Testa o LQ, pô. Né? Nós não tá buscando limite baixo, tal, não sei o quê. Testa o LQ. Passou no LQ dentro da tolerância de porcentagem, toca a ficha. Abre uma batelada com controle, fecha essa batelada com controle, tá? E entre um controle e outro, a gente fala mais ou menos 20 amostras. Óbvio que vai variar de situação para situação, de amostra para amostra, mas em média 20. Ah, Fábio, mas eu faço em 40. Ótimo, faça em 40. Se você mantém a estabilidade da resposta em 40 e você prova isso, documenta, tem sistemática, tem metodologia, gente, não gaste seu tempo fazendo curva de calibração todo dia. Entendeu? Essa é a minha recomendação, tá? E para quem tá bem enculturado esse conceito, aí eu faço um desafio para você, né? Então, você tá com a curva de ontem, né? Hoje nós já estamos em casa, chegamos belezinha, fizemos aquela curva maravilhosa, fizemos as análises maravilhosas. Amanhã você vai pegar o mesmo worksheet ou labbook, ou o que mais que tem que falar? Método, sequência, enfim. Aí cada um com software diferente fala um negócio diferente. Mas pega lá o conjuntinho que você rodou hoje, certo? Amanhã a primeira coisa que você vai fazer, vai fazer a mesma coisa. Setup da máquina bonitinho, deixar ele aquecer o warm-up, respeitar o warm-up do seu fabricante, bonitinho. E em vez de você injetar uma curva, você vai passar um branco na sequência de hoje e injetar um padrão do meio da sua curva, um N3 ou P3. E aí você vai ver o resultado. Será que vai dar muito diferente? Vai ter uma variação? Para uns sim, para outros não, tal. Mas será que essa variação está dentro da sua expectativa? Será que vai estar tendo? Então você precisa adotar isso, tá? A carta controle é a melhor ferramenta para você resolver isto, ok? Tá? Tem gente que faz uma carta controle informal, né? Ah, ter tantos por cento deu, dia tal, papapá, faz a listinha ali no Excel e toca a ficha. Então, é esse o ponto. Você tem que saber responder a pergunta. O seu equipamento perde a resposta de um dia para o outro? Não. Por quê? Porque eu passo controle XYZ dentro de uma variação de 10% e dá dentro. Pronto, acabou. E além do mais, faço alguns testes de proficiência com amostras conhecidas e garanto minha amostra conhecida. E pronto, acabou. Vocês entendem o porquê e para quê? São duas respostas que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de análise crítica de resultado. Certo? Então, assim, o pessoal aqui que faz bastante curva diária, repensa, começa. Eu sei que não é difícil, né? Porque às vezes a gente chega no lugar, ó, já fazia assim, né? A gente aprende essa parte, tipo, já fazia assim. E tudo bem que foi já fazer assim. Olha que legal, você vai ser o primeiro a tentar mudar essa cultura, olhar a química analítica de um outro jeito, certo? E implantar, e perder tempo com o que importa. Certo? Né? Vamos fazer uma curvinha ali e vamos controlar essa resposta. Né? Aí você controla o padrão, controla a resposta do instrumento, passou o controle, toca ficha. Só que assim, abre com esse controle e fecha a batelada com esse controle, pelo amor de Deus. Porque aí, tipo, você abriu, tá medindo certo. Fez as amostras. Fechou, tá medindo errado. Aí a gente tem que fazer a análise crítica e ver as ações corretivas que eu vou precisar. Agora, se abriu certo e fechou e bateu certo, toca a ficha. Ah, Carla, que perguntinha excelente. Mas se eu uso várias metodologias com variadas matrizes. Ótimo. Uma coisa muito legal em espectroscopia, tá? Espectroscopia atômica, CGCP, OS, CGCP-MS, né? Se você adota abertura de amostra, né? Se você não adota nenhuma abertura
por dissolução, solubilização, diferentona, tipo alcalina, em matriz complexa, né, que tem biológica, tal, não sei o que, nananana, entenda que o seu extrato final sempre vai estar em ácido e água. Será que eu tenho efeito de matriz com ácido e água? Na verdade, assim, se você notar algum efeitozinho de matriz proveniente do que sobrou ali de orgânico, o seu preparo, a abertura, precisa dar um plus, uma turbinada ali, dar um plus e tal. Então, se eu tenho ácido e água, eu posso fazer meu controle com ácido e água, mesmo tendo matrizes distintas, porque todas estão digeridas, tá? Obviamente que você precisa verificar o efeito de matriz, né? Não vai fazendo assim. Mas se você tem matrizes variadas, você pode adotar um controle dessa forma, tá bom? E como você fez a validação para cada uma das matrizes, você deve ter visto o efeito de matriz. E deve ter notado que às vezes é até difícil você... Gente, para ICP-OS e LCMS, quando vocês entram na parte de efeito de matriz, que aí você usa lá... tanto tempo que eu não mexo. Teste T, teste F e tal. É tão difícil, porque a seletividade é tão grande, né? E aí, matematicamente, a coisa não bate. Aí você precisa interpretar, né? Precisa interpretar, porque a ideia é você ver efeito de matriz, né? Quando você não vê, é problema, acredita? Do ponto de vista matemático, estatístico, é problema. Mas do ponto de vista químico é maravilhoso, tá? Então você pode incrementar sem problema, viu, Carla? Sem problema nenhum mesmo. E fica bem mais fácil no ICP. Seja MS ou OES. Tivemos uma pergunta muito especial, essa aqui eu faço questão de responder, que é assim: o fator J deve ser utilizado em qual ocasião? E por quê? Nós estamos falando de USP 232, né? Certo? Por que inventaram... Gente, método da USP para ICP-MS, ICP ótico, enfim, para metais, é um mundo maravilhoso. Ele é mais simples ainda que, né, a USP 467 dos GC, tá? Então, tá tudo bonitinho, tá tudo descrito, tá tudo maravilhoso. Aí você pega os fabricantes de ICP, eles já fazem verticalmente, né? Olha, o pessoal com a solução oral é isso, parental é isso, inalante é isso, injetáveis é isso, e aí vai, né? Parental, injetável e tal. Enfim, já está separadinho, que é para ficar fácil. O fator J simplesmente é um fator de tradução. Tradução. Ok? Por quê? Se você for lá ver, tem alguns termos, né? Por exemplo, o termo PDE é o máximo permitido, a exposição máxima permitida diariamente, certo? Então, vou dar um exemplo, né? A gente faz o máximo permitido do dia, da dosagem, dividido pela massa que eu peguei da amostra, dividida pelo volume, vezes um fator de diluição. Vocês vão entender que vai ter fatores de diluição aqui. Se for ICP-MS, a gente trabalha com 250, com 1000 de fator de diluição, tá? E aqui é o segredinho, por quê? Porque você mexe com a massa. Você mexer com a massa, você mexe com o preparo, tá? Enfim, massa por volume, vezes o fator, vezes o limite de exposição diário, o máximo permitido diariamente, que é a tabelinha da USP. Certo? Tem uma tabelinha lá com os números. Agora vamos ver as unidades? Aqui em cima, no numerador, eu tenho gramas por dia. Aí eu divido. Aqui embaixo, no denominador, eu tenho microgramas por dia, que vem da tabelinha da USP. Aqui à minha esquerda, eu vou ter gramas por ml. Certo? Que é o que você pegou de massa de amostra e diluiu. Vezes o fator de diluição para cair dentro da sua curva. Lembra que CPMS, por exemplo, a gente trabalha no máximo, mas no máximo estourando, perdendo a amizade com 1 ppm, né? 1000 ppbs. Já falei, o máximo estourando, perdendo a amizade, certo? Beleza.
Quando você ajusta isso, né? Você tira de microgramas por dia e vai para microgramas por litro, porque afinal de contas, nosso padrão não está em microgramas por dia, nosso padrão está em microgramas por litro. Eu adoro essas unidades maravilhosas, né? Tem uns lugares que a gente trabalha... Rodrigo Papai sabe o que eu estou dizendo. Tem uns lugares que nós trabalhamos com micrograma por decilitro. Ah, maravilhoso, né? Mas o nosso padrão está lá em miligramas por litro ou microgramas por litro. Enfim. Então, o fator J é para isso. Vou dar um exemplo, reforçar o exemplo, tá? Reforçar o exemplo. Então, por exemplo, você vai lá, um medicamento qualquer, não, tô tapando aqui. Um medicamento qualquer, né? E supondo esse medicamento seja 500 miligramas a cada 12 horas lá na bula bonitinho. Que 500 miligramas a cada 12 horas vai me dar uma exposição diária de 1 grama. Esse número é o PDE, que vai em cima, como numerador. Beleza. Aí desse bicho bitelo que a gente engole aqui, ó, a gente pegou, por exemplo, 0,2 gramas. Beleza? 0,2 gramas e eu diluí num Super Turbo Falcon Extra Mega Power limpo, certo? Um Super Turbo Falcon de 50 ml. Ou, na verdade, utilizei... Bom, ele dissolve isso aqui. Vamos arredondar aí o exemplo, tá? Então ele dissolve bonitinho, em ácido, coisa mais linda do mundo, papapá. Então eu peguei 0,2 gramas e botei no tubo Falcon de 50 ml, ele dissolveu, lindo, maravilhoso, solúvel em água. Nossa, ficou maravilhoso, né? E eu peguei uma quantia e diluí para 250 ml, tudo bem? O que eu peguei de massa e coloquei de volume, vai embaixo, e o 250, que é o fator de diluição, vai também. Vezes, vai lá na tabelinha da USP, olha. Vamos pegar um exemplo simples. Arsênio. Arsênio é uma delícia. Arsênio é maravilhoso. Arsênio é 15 microgramas por dia só, que você pode tomar nesses 1 grama. Que legal. E coloca o 15 microgramas por dia. Tá? Porque no cancelamento de unidade ele já vai dar em microgramas por litro. Não se assuste. Mas a massa tem que estar em grama, o volume tem que estar em ml, beleza? O PDE lá em cima no numerador tem que estar em gramas por dia, e o seu limite por cada elemento tem que estar em microgramas por dia. Existem Falcons e Falcons. Tem o Falcon, tem o Falco, que é chinesinho e tal, nada contra chinês, não sei o que. Mas assim, gente, lá faz coisa com qualidade, viu? E eu tenho um amigo que trabalha lá, viu? Da Corn, muito legal. Faz coisa de qualidade e coisa que menos qualidade e mais barata. O que a gente pega aqui pra nós? Menos qualidade e mais barata. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E aí, Jéssica, principalmente se você tá fazendo teor, viu? Porque qualquer coisinha no volume o bicho pega, né? Varia, lembra? A curva tá baixa. Então, qualquer variaçãozinha pequenininha, quando você começa a multiplicar pelos fatores para dar um numerão, vai tudo pro vinagre. Aí você fica naquelas, deu dentro, deu 82 de recuperação, era para dar 90. E o que será que foi? Então, só toma cuidado, tá? E aí, tem Falcons e Falcons, né? Tem Falcons até que ele garante para você o menisco, que são os mais caros, tá? Agora, você sabe onde você vai ver se o seu Falcon tá legal ou não tá? E agora eu vou dar essa dica poderosa, hein? Sabe como você faz? O que influencia se avolumar no Falcon, avolumar no balão e tal, não sei o quê? Avalia a precisão. Pega, né? Conjuntinho de Falcon, coisa linda, maravilhosa. Bota bonitinho, 6 conjuntinhos. Não gosta de sextuplicata? A galera gosta de um sextuplicata. Faz sextuplicata, né?
Avoluma ali no zóio, bonitinho, papapá, e avalia os seus resultados. Quanto que você teve de variação? Tanto a precisão, né? Quanto você variou de um falcon para o outro, quanto o alvo, né? Precisa ver os dois. Exatidão também é legal você dar uma olhadinha. Mas, gente, esse negócio de avolumar no falcon, a gente só precisa ter cuidado e discernimento. Porque se você não estiver avaliando isso, né? A gente precisa conhecer o método e a química, tá? E se alguém me perguntar que eu falei com ressalvas. Tem que ter controle do seu método, certo?